Avaliação em educação à distância. Em algum momento você já ouviu falar sobre avaliação, certo? Nessa aula nós vamos falar sobre a importância da avaliação dentro da modalidade da educação à distância, tá? Lembrando que a avaliação ela não é só para o ensino presencial, ela está aqui no nosso meio também, na nossa modalidade, perfeito? Então vem comigo que nós vamos falar um pouquinho, ó, trocando palavra aqui, hein? Nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação. A avaliação, pessoal, ela contribui para o processo de ensino e aprendizagem do aluno. Mas será que é só para o aluno? Não, né? A avaliação ela também é importante para o docente, para o professor, porque é a partir da avaliação que nós conseguimos identificar os pontos de dificuldades de um determinado conteúdo. Porque aquela questão que o aluno mais erra, né? Eu tenho um alto índice de erros em uma determinada questão. O que tem de errado ali naquela questão que a grande maioria não consegue acertar? Já é um ponto de dificuldade, né? E que precisa ser analisado pelo professor. Então, a avaliação, ela contribui para esse processo, não só para você, mas para nós também, tá? Nessa aula aqui, nós vamos identificar algumas ferramentas, né, que estão dentro do ambiente virtual de aprendizagem, que auxilia tanto vocês quanto nós na avaliação, no processo de avaliação. Lembrando que AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, não esqueçam dessa sigla. Vocês vão ouvir falar muito sobre essa sigla aí, né? AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, tá? Dentro do AVA, olha aí, ó, de novo, dentro do AVA nós temos algumas ferramentas que auxiliam os professores. Dentre essas ferramentas, nós temos as ferramentas síncronas e assíncronas. Tem diferença entre elas. Vamos conhecer? Ferramentas síncronas são aquelas ferramentas que você tem contato real, né? Você tem contato ali instantâneo com o seu professor, né? Com o docente. Isso é uma ferramenta síncrona, é quando você tem uma comunicação em tempo real. Um exemplo disso são os chats. Os professores podem disponibilizar chats dentro do AVA para que em um determinado dia e um determinado horário vocês consigam se comunicar em tempo real. Você está ali com o seu conteúdo, tem uma dúvida, o professor vai esclarecer para você naquele momento, né? Ou seja, em tempo real. Então, é uma ferramenta síncrona. Um outro exemplo, webconferência, são as aulas ao vivo, né? Suponhamos que em algum momento você tem ali um encontro ao vivo, você, de onde você estiver, na sua casa, no seu serviço, e o professor aqui na instituição ou da casa dele ministrando a aula para você. Isso é uma ferramenta síncrona, é em tempo real, tá? E o bom dessas ferramentas, pessoal, é que elas auxiliam, né? Elas desenvolvem algumas habilidades. Uma delas é o quê? É desenvolver a criatividade e a segunda dela é o quê? É a sociabilidade entre professor e o aluno. A gente fica mais próximo de vocês quando estamos conversando em tempo real, não é verdade? Eu consigo saber de você como foi o seu dia em tempo real, eu consigo tirar a sua dúvida, que é o importante em tempo real. Às vezes você só tem aquela dúvida para realizar uma avaliação, não é assim? Então é extremamente importante essa questão das ferramentas síncronas. Em contrapartida, nós temos aqui as ferramentas assíncronas, que é o inverso, tá? As ferramentas síncronas, elas auxiliam, né, aqui na questão de reflexão do conteúdo. E ela não acontece em tempo real, tá? Não acontece em tempo real. Um exemplo disso são as tarefas que vocês realizam dentro do AVA, são as avaliações que vocês irão realizar, não tem ninguém ali do lado de vocês dizendo, olha, façam a questão número 1, olha, falta 15 minutos para o seu tempo expirar, né? Não. Lá dentro do ambiente virtual de aprendizagem, vocês têm uma ferramenta que ela determina ali para vocês quanto tempo ainda você tem disponível para realizar essa avaliação. Um exemplo, tá? Os fóruns de discussões.
Toda disciplina tem um fórum de discussão. O professor vai deixar ali uma pergunta-problema. Você tem que resolver, você tem que me dar uma resposta para essa pergunta, né? Geralmente, nós colocamos ali questões relacionadas ao seu dia a dia, para facilitar aí para você essa discussão. E o fórum, ele é de discussão. Então, outros colegas podem responder a sua resposta ali no fórum. Então, eu consigo interagir entre as respostas dos meus colegas e o professor pode fazer feedbacks, tá? Ressalvo que fórum de discussão, por ter essa interação entre os outros colegas, entre concordar e discordar, tem que ser ético. Lembra que nós comentamos lá na Fluência Digital? Você precisa ler e interpretar e ser ético nas suas respostas, tá bom? Afinal de contas, quais são essas ferramentas, né? Quais são as ferramentas que tem lá dentro do ambiente virtual de aprendizagem que vai auxiliar o professor na avaliação e que contribui para você, né, dentro do seu processo de ensino e aprendizagem? Nós temos o fórum de discussão, que eu já comentei com vocês, que ele pode ser interativo, avaliativo, tá? E ele pode ser de tira-dúvidas. Lembra que eu comentei? O professor pode fazer ali um tira-dúvida com vocês, né? Nós temos o Wiki. O Wiki é uma ferramenta de interação síncrona, tá? É onde nós conseguimos criar conteúdos também de forma mútua. Então, eu e você, ao mesmo tempo, criando algo juntos, tá bom? Nós temos também as tarefas, né? Que é uma atividade avaliativa de produção ou de pesquisa. Eu posso induzir você a realizar uma pesquisa de um determinado assunto. Eu quero que você fale para mim sobre soft skills. O que é soft skills? Eu posso te pedir isso dentro de um fórum de discussão, tá? O chat, lembra que eu comentei do chat? Ele é um espaço de interação entre você e o professor, entre você e o tutor, entre você e os monitores que são do núcleo de educação à distância, tá? Então, vocês têm toda essa interação aqui dentro do chat e ele pode ser, sim, avaliativo, tá bom? Bom, quais são as particularidades da avaliação na educação à distância? Na educação à distância, a avaliação ela deve ser clara e objetiva. Raramente vocês vão encontrar questões discursivas em que você vai ter que descrever a resposta. Vocês vão encontrar perguntas objetivas. Você tem o enunciado da questão e você tem ali as opções de resposta. Dentre a sua leitura, interpretação, análise, você vai marcar a resposta que você julga correta ou incorreta, conforme solicitado pelo enunciado, tá bom? A comunicação, ela é horizontal. O que isso significa? Significa que o professor, ele não é mais o centro, né? Ele não está aqui em cima. Hoje, a nossa comunicação, ela é horizontal. O professor, ele se torna um formador, né? Um formulador de problemas, justamente para que você seja autônomo e pesquisador. O aluno, ele é um pesquisador, tá? Reforço com vocês que o ambiente de educação à distância, para ser bem sucedido, tem que ter interação contínua e participativa. Você tem que estar sempre dentro do ambiente virtual de aprendizagem, tá? Interagindo entre as ferramentas e participando das atividades ali propostas, tá bom? Então, para você ser bem sucedido aqui conosco dentro da educação à distância, é necessário ter essas duas habilidades, que é a de interação e a de participação. Chegamos ao final aqui da nossa explanação. Viu que eu não adentrei, eu não fui tão profunda aqui dentro de avaliação, tá? Aqui é só para vocês entenderem que dentro da educação à distância nós somos avaliados. Vocês são avaliados, tá? Ela é igual ao presencial. Tem avaliação no presencial e tem avaliação no ensino à distância, tá bom? Espero que vocês revisem esse conteúdo porque ele é extremamente importante para o processo de vocês até o final do curso. Lembrando que a avaliação não será só na nossa disciplina, em todas as outras disciplinas que vocês forem realizar, terá a avaliação, tá bom? Até mais, nos encontramos na próxima aula.